Primeiras aulas de trauma. E nessa primeira aula, vou falar sobre o trauma de parede torácica, pleura e pulmões, tá? Para começar, né, é importante lembrar que o trauma é uma causa muito importante de morbimortalidade, principalmente para a população mais ativa, né, entre 25 e 44 anos, né? Então tem um impacto não só na questão da saúde, mas um impacto socioeconômico, né? Quando a gente fala em trauma, a gente está lidando principalmente, né, no nosso meio, na nossa cidade, com acidente automobilístico, com violência, seja ela relacionada a ferimento por arma branca ou ferimento por arma de fogo, com quedas, né, por vezes com esportes. Tudo isso é considerado são considerados tipos de lesões traumáticas, né? Como a gente tem na nossa instituição uma unidade de emergência, vocês estão bastante familiarizados com esse tipo de cenário, né? Em 20% dos casos de politraumatizados, a gente tem envolvimento do tórax, tá? Então não é o mais comum, porém, ele também não é incomum, né? Depende do mecanismo, do tipo de trauma, tá? No tórax, mais comumente, esse trauma ele é contuso, né? Por vezes ele pode ser penetrante. Quando ele é penetrante, apesar de ser menos comum, em geral ele é mais grave. E os exames de imagem, né, têm um papel importante aí no diagnóstico e na avaliação da gravidade do trauma torácico. Nessa aula, então, os objetivos são aprender o papel da imagem na avaliação do trauma torácico, saber identificar aí as fraturas torácicas e fazer o diagnóstico do tórax instável, reconhecer um pneumotórax, os sinais de pneumotórax hipertensivo e o hemotórax, né, distinguir essas situações, entender e distinguir a contusão da laceração pulmonar, que seriam as lesões traumáticas do parênquima. Então, novamente, a gente vai falar sobre parede torácica, cavidade pleural e pulmão nessa aula. Para começar, né, então, muito se discute em relação a que tipo de exame fazer no contexto do trauma, depende da situação. Né? Os exames mais simples, né, o raio-x e a ultrassonografia, eles são importantes principalmente no paciente que está instável, para auxiliar a detectar emergências, né? Como, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, uns grandes hemos, né? Um hemotórax grande, um hemopericárdio, né? Um hemoperitônio, tá? O raio-x, né? No contexto semiológico, ele é o exame mais simples, ele deve ser o primeiro exame, né? Mas é importante lembrar que a acurácia do raio-x para as lesões broncopulmonares e cardiovasculares, que são aquelas mais graves, é bastante reduzida, né? O ultrassom, principalmente no contexto do ultrassom FAST, também ele é importante. E no tórax a gente vai observar algumas situações específicas, né? Então, olhar com atenção a cavidade pleural e o pericárdio, né, que é o que faz parte do FAST, junto aí com o peritônio. De novo, buscando as coleções aéreas e as coleções hemáticas, né, no contexto principalmente do paciente instável. Quando a gente tem, né, um trauma que é caracterizado já de imediato como um trauma de alta energia, né, e para vocês terem uma ideia, nessa definição não é uma coisa muito esdrúxula, né, ou muito exagerada, né, uma queda maior que 6 metros e um acidente automobilístico em que um dos veículos estava a mais de 65 km por hora já é considerado trauma de alta energia, né, ou então quando o mecanismo de trauma for desconhecido, está indicado a realização direta da tomografia computadorizada de multidetectores com contraste. Tá? Vocês vão ver que isso pode variar um pouquinho, dependendo do guideline, mas a maioria das sociedades tem um consenso em relação a essa indicação, é o que a gente acaba fazendo também, na maioria dos casos, lá na unidade de emergência. Tá? Então, novamente, tem situações em que o raio-x, né, junto com o exame clínico e por vezes com ultrassom, tem que resolver. Né? Então, a nossa esquerda, um exemplo de um pneumotórax hipertensivo, né, a gente vê esse pneumotórax volumoso, desviando o mediastino, rebaixando a cúpula, né, alargando os espaços intercostais. Esse é o tipo de situação que não deve nem chegar na tomografia, da mesma maneira que um grande hemotórax, como essa imagem à direita, né, ó, um hemitórax todo opacificado, o mediastino desviado contralateralmente no contexto do trauma. Então, são situações em que deve ser resolvido clinicamente, com raio-x, no máximo com ultrassom.
Ainda comentando sobre o papel da imagem, é importante destacar que as lesões mais comuns, por sorte, são as lesões menos graves, e é o que a gente vai estar discutindo nessa aula. Então, são as lesões da parede torácica, que ocorrem em mais de 50% dos casos, da cavidade pleural, em aproximadamente 50%, e a lesão do pulmão, em 30% a 70%. As lesões que são descritas com maior risco de mortalidade imediata e que devem ser diagnosticadas o quanto antes são, além do pneumotórax hipertensivo, né, que a gente já comentou, o tamponamento cardíaco, na maioria das vezes relacionado a um volumoso hemopericárdio, as lesões da aorta, o hemotórax grave com sangramento ativo, né, o envolvimento, por exemplo, de artérias intercostais ou de artéria torácica interna, e as lesões da árvore traqueobrônquica central. Né? Essas são as lesões com maior risco de mortalidade, as lesões mais graves. Tá? Porém, por sorte, também são lesões menos frequentes. Então, lesão de via aérea, lesão de diafragma, lesão de grandes vasos são lesões infrequentes. É importante se atentar que mesmo na tomografia, apesar de ser um método de imagem mais acurado, tem lesões que são escondidas ou difíceis de serem identificadas. Por isso tem que olhar com atenção e, por vezes, tem que lançar a mão de algum recurso a mais, algum recurso extra. Né? O clássico é laceração de esôfago, que por vezes, quando houver suspeita, a gente tem que dar o contraste por via oral. Lesões do coração, muitas vezes são difíceis de ver na tomografia, né? Tem que correlacionar com o ecocardiograma. Lesões do diafragma e, de novo, lesões da árvore traqueobrônquica central, cujo diagnóstico muitas vezes é feito só no exame de controle, no acompanhamento, né, diante da evolução dos achados radiológicos, tá? Então, mesmo na tomografia, há situações que podem ser difíceis de serem diagnosticadas no contexto do trauma e, por isso, é preciso lembrar e olhar com atenção. E aqui é só um exemplo da situação mais crítica de todas, né? Então, esse é um paciente num acidente de carro contra carro na estrada, fratura de arco costal, né? Tem enfisema de partes moles, pneumotórax, contusão pulmonar, mas diante de tantos achados, né, a gente não pode esquecer de olhar com atenção o que está acontecendo no mediastino. Olha aqui, né? É uma paciente com uma ruptura aórtica, né? É essa lesão aqui que vai matar o paciente mais rapidamente e que deve ser diagnosticado o quanto antes. E, mais uma vez, destacando aí o papel do meio de contraste, né? O exame tem que ser feito com contraste, né? No contexto do trauma. Vamos lá, então, para as lesões da parede torácica. Enfisema de partes moles é importante? O enfisema é importante porque ele dá dica de onde procurar as coisas, né? O ar vem sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, né? Então, onde tem enfisema de partes moles, provavelmente vai ter um pneumotórax ou uma lesão de via aérea. Então, olhar com atenção nessa região, né? As fraturas, né? As fraturas mais comumente envolvem os arcos costais, né? E, clinicamente, são menos relevantes, tá? A não ser que a gente faça o diagnóstico de um tórax instável. Qual que é a definição de tórax instável? Então, são múltiplas fraturas envolvendo pelo menos 3 arcos consecutivos. Né? Então, a gente tem o arco fraturado em mais de um ponto, 3 arcos consecutivos fraturados. Né? E por que o tórax instável é importante? Porque ele tem um risco elevado de insuficiência respiratória, né? Por causa da movimentação paradoxal da parede torácica. Então, o paciente inspira, em vez da caixa torácica expandir, nessa região com essas fraturas, você tem um colapso da caixa torácica. Né? Outra coisa legal de lembrar é que quando a gente tem fraturas dos 3 arcos superiores, a gente tem que olhar com atenção, né, os vasos axilares e subclávios, assim como a região do plexo braquial, porque existe uma maior chance de laceração dessas estruturas. E quando a gente tem fraturas dos 3 últimos arcos, olhar com atenção as vísceras abdominais, o fígado e o baço, porque há uma maior chance de lesão desses órgãos. Né? Toda vez que tiver fratura de escápula e de externo, né, já pressupõe-se que é um trauma direto de alta energia e uma maior chance de lesão intratorácica. Então, fratura de escápula e de externo sempre é grave. Novamente, olhar com muita atenção, mediastino, esôfago, os vasos, a árvore traqueobrônquica central, tem uma maior chance de lesão mais grave. Então, aqui um exemplo, né? Um paciente jovem, 26 anos, um acidente de moto contra carro, em geral a moto perde.
fratura de clavícula direita, tá? Fratura de múltiplos arcos costais, bilateralmente, a gente principalmente dos arcos costais superiores, tá? Fratura, inclusive, de processo transverso aqui de vértebra, né? Olha o enfisema de portes moles, dando dica do que está acontecendo. Tinha um pneumotórax bilateral, né, de pequeno volume, mais fácil de ser identificado. Além disso, as áreas de contusão pulmonar, né? Nesse tipo de situação, que a gente tem envolvimento dos arcos costais superiores, olhar com atenção a traqueia e os grandes vasos, né? E aqui uma fratura de externo, né? Dá desespero só de ver, né? No raio-x a gente vê o extenso enfisema de partes moles. No raio-x é muito difícil de ver externo, ainda mais raio-x AP do paciente politraumatizado, tá? Aqui no caso já estava com dreno torácico à esquerda, né? Quando a gente faz a tomografia, tem uma fratura luxação aqui entre o manúbrio e o corpo do externo. Não precisa nem saber o mecanismo de trauma, esse é um trauma grave. Olhar com atenção os vasos, a árvore traqueobrônquica central, né? Na tomografia a gente vê nas imagens axiais aqui em janela pulmonar o extenso, enfisema de partes moles associado, né? O pneumotórax bilateral à esquerda já com o dreno, né? Tá aqui o dreno, pneumotórax à esquerda, à direita também, ó, menor, mas dava para ser identificado, tá? Aqui as fraturas de múltiplos arcos costais, né? Olhar com atenção para ver se não caracteriza um tórax instável, né? Então não basta ter fraturado 3 arcos consecutivos, né? Tem que ter fraturas em mais de um ponto de cada arco, né? São múltiplas fraturas envolvendo os arcos costais para diagnosticar um tórax instável, né? E aqui, além das alterações de parede, a gente tinha também contusão com áreas de laceração pulmonar, representadas aí por essas pequenas cavidades, a gente vai comentar aí nessa aula, tá? Então, esse aqui, um trauma grave, é importante estar descrevendo com detalhe e com atenção todos os achados, né? Trauma não é um assunto difícil, né, turma? Tá? É fácil de você identificar, né? É fácil de você descrever, mas tem que descrever com atenção, tem que ser minucioso no relatório. Isso é importante para o clínico cirurgião que está fazendo a avaliação do paciente, né? Depois da parede torácica, no compartimento pleural, o pneumotórax é a segunda manifestação mais comum do trauma torácico, né? Por definição é a presença de ar na cavidade pleural, e a significância clínica depende de vários fatores. Depende do volume do pneumotórax, obviamente com um pneumotórax pequeno, a chance de complicar é menor, né? Depende da evolução, né? Um pneumotórax que está estável, na maioria das vezes, não vai complicar, diferente do pneumotórax que está crescendo rapidamente, e das condições associadas. Lembrar de olhar com atenção, principalmente o paciente que está em ventilação mecânica, porque a pressão positiva, ela pode levar a um aumento desse pneumotórax. Então, pneumotórax laminar num paciente ventilado, entubado com ventilação mecânica, tem que olhar com atenção, porque ele pode crescer, né? E o pneumotórax hipertensivo seria a emergência médica, tem que ser diagnosticada de imediato, né? A síndrome clínica clássica é a taquicardia, porém com hipotensão e cianose, né? E na imagem o que a gente vai ver é uma hiperinsuflação do hemitórax, com desvio contralateral da linha média, das estruturas mediastinais, um rebaixamento do diafragma, né? Então, sinais de aumento de volume daquela cavidade torácica. É fácil de ver no raio-x, né? Além do pneumotórax, quando a gente tem sangue na cavidade pleural, a gente vai ter o hemotórax, né? Mas comumente está relacionado a hemorragias da pleura ou do parênquima pulmonar, né? E é descrito em alguns textos que, se tiver envolvimento de artéria intercostal, ou então de artérias torácicas internas, né, antigas mamárias, ele pode ser mais grave, né? Na identificação, principalmente na tomografia, né, a gente pode, a medida da atenuação pode auxiliar a aumentar o grau de confiança de que realmente a gente está diante do hemotórax, né? Então vai lá e mede a densidade. Em geral, o sangue, quando está numa fase hiperaguda, né, o sangue líquido tem uma densidade mais alta, né, do que o líquido normal, de 0 a 10, então ele fica de 30 a 50, uma densidade próxima à densidade de partes moles, e quando já tem um sangue coagulado, aí a acurácia diagnóstica é maior, essa densidade é maior ainda, entre 50 a 90 unidades House. Então, medir a densidade ajuda bastante. Outra coisa que pode ajudar é a identificação
de alguns sinais, né? Então, a identificação de nível líquido-líquido, né? Então, duas densidades diferentes dentro daquele derrame pleural, e o sinal do hematócrito, que é a deposição dos coágulos no aspecto gravitacional dependente. Isso também auxilia no diagnóstico do hemotórax. Mas, de novo, hemotórax, na tomografia em geral, é um diagnóstico que não é difícil de ser feito, e no raio-x e no ultrassom, no contexto do trauma também, é um diagnóstico simples de ser feito, tá? Então, aqui um exemplo de um ferimento de arma de fogo, né? Masculino, 33 anos, corintiano, né? A gente consegue ver aqui à esquerda nas imagens em janela mediastinal, um líquido na cavidade pleural. Aqui é a mídia densidade, né? A gente sempre compara a densidade com o músculo, que é o nosso padrão de tecido mole vascularizado no tórax. Vejam que o líquido ele é mais denso do que o músculo, né? Mas no olhômetro já dava para ver que a densidade era alta, não era a densidade de líquido igual do líquido cefalorraquidiano aqui no canal vertebral, né? Então, isso faz o diagnóstico aí de um hemotórax. O paciente que também tinha um enfisema de partes moles, dando a dica de onde olhar, né? É interessante que a bala atravessou essa cavidade torácica, quebrou costela, tem um pedacinho de costela aqui, ó, dentro da cavidade torácica, né, boiando aqui em meio ao hemotórax. Nas janelas de pulmão a gente vê o pneumotórax associado, as áreas de contusão pulmonar e as pequenas alterações císticas caracterizando as lacerações pulmonares, né? De novo, não é difícil de identificar, tá? E aqui um caso de um paciente masculino, 18 anos, também torcedor da Gaviões, uma facada na região escapular esquerda, né? Então a gente vê, ó, de novo, o enfisema de partes moles não é lesão grave, né, turma? Mas dá dica de onde olhar com atenção, né? Então a região de entrada aqui da faca foi na região dorsal esquerda, né? Ó. Então a gente vê o enfisema de partes moles aqui, a gente vê a densificação dos planos superficiais, e já dá para ver a coleção, né? Hiperdensa na cavidade pleural desse lado, tá? Olha só, nesse caso a gente tem o sinal do hematócrito, né? Se vocês olharem com atenção, dá para ver que o líquido mais denso vai depositando na região gravitacional dependente, bastante característico aí do hemotórax. Então, de novo, não é difícil de fazer esse diagnóstico, né? Em relação ao parênquima pulmonar, né, das lesões traumáticas, a mais comum é a contusão, né? A contusão, por definição, é um mix de edema com hemorragia, que envolve tanto o compartimento alveolar quanto intersticial. Tá? A maioria das vezes acontece na periferia do pulmão e adjacente a regiões de fraturas ou outras lesões, né? A gente tem mecanismo de contragolpe no tórax, é descrito que até existe, mas é muito menos comum, né, do que, por exemplo, é descrito para o crânio, né? Então, se você tem fratura de costela à esquerda, um enfisema de partes moles à esquerda, é no parênquima pulmonar ali à esquerda que mais provavelmente vai ter áreas de contusão, não do outro lado, no pulmão direito, tá? O raio-x ele pode ser silencioso em até 6 horas, né? Então, o paciente pode ter a contusão pulmonar e não aparecer no raio-x, se esse for feito precocemente. E a contusão não aparece depois de 24 horas do trauma, né? Isso é importantíssimo para fazer o diagnóstico com uma pneumonia aspirativa. Pneumonia aspirativa, principalmente em acidentes automobilísticos, é mais comum do que vocês imaginam, né? E um dos erros que eu mais vejo nos relatórios lá da UE é o pessoal dizer que é contusão pulmonar e, na verdade, são opacidades aspirativas, tá? Outra coisa é que a contusão pulmonar, se não complicar, ela resolve rapidamente, em 2 a 4 dias, né? Então, o tempo do trauma, a história do tempo do trauma pode ajudar, né, no diagnóstico mais correto do tipo de lesão que a gente está vendo. Então, contusão não aparece depois de 24 horas e não dura mais do que 5 dias ou mais, tá? Na tomografia, o que a gente vai ver? Opacidades alveolares, né, em vidro fosco e consolidativas. Na maioria das vezes elas não são homogêneas, são heterogêneas, não tem sinal do broncograma, não tem um realce importante pós-contraste, tão diferente das consolidações inflamatórias ou atelectásicas, né? Com boa parte do que a gente está vendo é hemorragia, né? A gente não vai ter aquele blush, né? Aquele realce que a gente vê, por exemplo, na inflamação. Tendem a ser heterogêneas, mais hipodensas, né? Quando a gente tem um volume de contusão de aproximadamente 20 e 30% do pulmão,
né, é descrito que existe um risco maior para desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Então, a quantidade de contusão também tem um valor não só diagnóstico, mas também prognóstico. Por isso que é importante descrever, de novo, de maneira precisa e minuciosa, né, o que a gente está vendo ali de lesão traumática no tórax, né? Além da contusão, a gente tem a laceração pulmonar, né, que por definição é representada por uma ruptura com retração dos alvéolos, e na imagem o que a gente vai ver é um mix de pneumatoceles e hematoceles, então pequenas coleções de ar ou pequenas coleções de sangue, né? É fácil de ver na tomografia, é difícil de ver no raio-x, muito difícil, tá? Por isso que muitas vezes, se o raio-x tiver opacidades e houver dúvida quanto à presença ou não de laceração, a depender do mecanismo de trauma, tem que complementar o raio-x com a tomografia. De novo, em geral, está relacionado a lesões mais graves, né? Se vocês forem estudar no livro, tem os tipos de laceração pulmonar. Eu coloquei aqui, mas assim, não é coisa que a gente usa no dia a dia. Tem a ver com a fisiopatologia dessa lesão. Então, tipo 1 é tipo coisa que pode cair na prova, tá? Tipo 1, ruptura de compressão. Tipo 2, cisalhamento. Tipo 3, por penetração de costela. E o tipo 4, laceração por adesão. Então, tem a ver com a fisiopatologia. Eu acho que o mais importante é diagnosticar corretamente as lacerações, diferenciar da contusão e saber que existe um tipo grave de laceração pulmonar que chama explosão pulmonar. Eu não tenho nenhum caso confirmado para colocar na aula, tá? Mas é descrito como uma entidade de alta mortalidade, em que a gente tem um trauma parenquimatoso extenso, que desenvolve edema, uma hemorragia alveolar e um risco alto de embolia gasosa, tá? Então, existe também essa entidade traumática, a explosão pulmonar. Eu ainda não peguei nenhum pulmão explodido. Esse é um exemplo de um paciente masculino, 18 anos, um ferimento por arma de fogo na região cérvico-torácica. No raio-x a gente consegue ver um pedacinho do fragmento aqui, ó, na região cervical, um enfisema de partes moles, e olha só, dá para ver a consolidação, né, envolvendo o lobo superior do pulmão esquerdo, tá? Quando a gente olha a tomografia, é mais fácil de identificar, obviamente, o fragmento metálico, né, devido aos artefatos. Nas imagens de janela pulmonar, a gente vê, ó, vidro fosco, consolidação, em meio às opacidades, uma área de aspecto cístico com conteúdo aéreo. Por vezes a gente identifica até, ó, formando nível líquido no interior, tá? Então, a imagem típica da laceração pulmonar, né? Uma laceração importante, envolvendo quase todo o lobo superior do pulmão esquerdo. Aqui nas imagens de janela mediastinal, a gente vê que tinha um pouquinho também de hemotórax, né? Aqui dá para ver o pequeno pneumotórax associado ao enfisema de partes moles. E olha como fica heterogênea, né? Na janela mediastinal a consolidação, tá? Em geral, uma densidade mais baixa, né? E fica bastante heterogêneo. Aqui também na janela de osso, né? Lembrar de olhar, tinha fratura de arco costal associado, né? Então, ferimento por arma de fogo com contusão e laceração pulmonar. Nesse caso aqui, é o mesmo caso, mesmo exemplo do caso anterior, de novo, só para destacar aqui as áreas de laceração pulmonar, né? Então vejam aqui, ó, tá, as áreas de contusão com alterações císticas de permeio, mostrando para a gente aí as áreas de laceração pulmonar, né? Então, é um diagnóstico fácil de ser feito, tá? Para concluir nessa aula, então, os exames de imagem fazem parte da rotina de avaliação do trauma torácico, né? O raio-x, o ultrassom e a tomografia. Lembrar que o raio-x e o ultrassom têm papel principalmente no paciente que está instável, mas a tomografia, que deve ser feita com contraste, né, preferencialmente em aparelho de multidetectores, ele é o exame mais acurado e deve ser o primeiro exame se a gente estiver diante de um trauma de alta energia ou de um trauma com um mecanismo desconhecido. As lesões mais comuns relacionadas ao trauma torácico são as fraturas de arcos costais, o pneumotórax, o hemotórax e a contusão pulmonar. São as principais lesões que nós discutimos hoje nessa aula. É importante, né, ainda saber reconhecer o tórax instável, então, múltiplas fraturas envolvendo 3 arcos costais consecutivos,
com movimento paradoxal do tórax, risco de insuficiência respiratória. O pneumotórax hipertensivo, então um pneumotórax volumoso, com desvio contralateral do mediastino e rebaixamento da cúpula. O grande hemotórax, né, e a laceração pulmonar, alterações de aspecto cístico ou cavitário em meias áreas de contusão pulmonar, porque todas essas são lesões mais graves e que requerem aí pronta intervenção.